Gaborone, capital do Botsuana, onde vai participar amanhã na cimeira do chefe de Estado e do Governo da Comunidade dos Países da África Austral. Tem lugar amanhã a abertura da cimeira do chefe de Estado e do Governo da SADC aqui em Gaborone, no Botsuana. O chefe de Estado dos 15 países estarão sentados exatamente aqui nesta mesa. Dizer que a maior parte dos chefes de Estado já começaram a chegar aqui a Gaborone, com destaque para o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que chegou no fim do dia de hoje. Mas também já se encontram aqui em Gaborone o Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, o Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, entre outros chefes de Estado que não tivemos acesso às suas imagens a quando da chegada aqui nesta cidade. À sua chegada, Filipe Nyusi foi recebido pela delegação que o acompanha, composta por alguns dos ministros que já se encontravam em Gaborone a participar de reuniões preparatórias da cimeira. Depois reuniu-se com a delegação para se inteirar das decisões das reuniões preparatórias. Filipe Jacinto Nyusi é um dos chefes de Estado que vai discursar na abertura desta cerimônia e vai fazê-lo a partir deste pódio. Francisco Mandelhade, Bartolomeu Langa, para a CTV. A Cimeira de Gaborone vai discutir, entre outros assuntos, a estratégia de desenvolvimento da região e a industrialização. Entretanto, o Conselho de Ministros da SADC manifestou ontem a sua preocupação com a gestão da organização. Bom, a data que foi proposta é do 23 de março, que foi mais ou menos consensual. Portanto, Angola propôs, aceito pela África do Sul e pela Namíbia. E, naturalmente, que é necessário que todos os outros Estados possam aprovar esta data. Os Estados estão um pouco atrasados porque já estamos com este assunto há algum tempo. Então, o que nós propusemos é pôr uma data limite, quer dizer que até o princípio do próximo ano os Estados terão que se pronunciar, senão vamos então assumir esta data como sendo a data da libertação da África Austral. O governo angolano diz que 23 de março marcou o início da contagem regressiva para o fim do apartheid na África do Sul. O 23 de março marca uma etapa essencial ou importante que ocorreu em 1988, que foi a Batalha do Cuitucanaval, onde as forças sul-africanas foram praticamente derrotadas pelas forças armadas angolanas neste combate. E como nessa altura tanto a África do Sul e a Namíbia não estavam independentes e lutávamos todos contra essas forças, considerou-se que ali decorreu, portanto, a derrota militar das Forças Armadas sul-africanas. Uma etapa essencial porque dali iniciou-se um processo político que permitiu não só a independência da Namíbia, mas também a libertação do presidente Mandela. Portanto, há alguns elementos que são considerados como importantes porque foi, de facto, dali que partiu o fim do regime do apartheid. A Batalha de Cuitucanaval durou quase 4 meses e envolveu forças angolanas apoiadas pelas Forças Armadas cubanas e as forças da UNITA apoiadas por 3.000 militares do regime do apartheid e terminou com a saída dos militares sul-africanos a 23 de março de 1988. Os governos de Moçambique e Angola estão preocupados com a crise política que se vive na Guiné-Bissau. A situação já levou o presidente da República daquele país a admitir o governo, que era liderado por Domingos Simões Pereira. Com muita preocupação. Com muita preocupação. Moçambique, em especial, quando exerceu a presidência, acompanhou muito de perto o dossiê da Guiné-Bissau. Esta crise que a Guiné está a viver neste momento preocupa porque pode comprometer não só a vida dos cidadãos, mas também a estabilidade interna em si. Portanto, temos uma crise ao nível mais alto do Estado, entre o Presidente da República e o chefe do governo, Primeiro-Ministro, mas também o Presidente da Assembleia. Oldemiro Baló diz que com a atual crise ficou provado que são os políticos e não os militares os promotores da instabilidade na Guiné-Bissau. Pareceu-nos que as eleições seriam um ponto de viragem, sublinho, um ponto de viragem, não a solução dos problemas. Os problemas estão nas pessoas e com as pessoas. E nada fazia prever, e antes disso, na altura, tendia-se a atribuir a culpa da situação aos militares. Análises mais profundas feitas na ocasião deram para perceber que os militares, em larga medida, estavam a ser utilizados por políticos.
A verdade é que essa tese parece provar a sua validade, uma vez que os militares, desde que as eleições foram realizadas e houve um diálogo e lhes foram dadas perspectivas, estão quietos. Quem é que está a criar problemas? Os políticos. E de onde menos se esperaria. Visivelmente agastado com a situação, Baloy aponta questões pessoais que se sobrepõem sobre o Estado guineense. É uma situação muito triste, que os egos das pessoas se sobrepõem aos interesses de um país sofrido, de um povo sofrido. É lamentável, bastante lamentável. Não dá para, diplomaticamente não dá para entrar em detalhe, mas sabemos de onde é que está o problema e através de diplomacia silenciosa, através da CPLP, estamos a tentar contribuir para a solução do problema, mas é preciso que os políticos, alguns políticos, mudem a sua forma de estar na política. Estar na política para servir e não para se servir da política. Já o ministro das Relações Exteriores de Angola fala de um futuro incerto, uma vez que aquele país não tem condições para voltar a realizar eleições. Se isso for para novas eleições, eventualmente vai implicar ter novos recursos para se realizar essas eleições e, naturalmente, que eventualmente a Guiné não esteja em condições de realizar essas eleições. Muitos parceiros internacionais suspenderam a sua cooperação ou a sua ajuda à Guiné-Bissau e este cenário pode piorar nos tempos que se advêm. Portanto, acho que é necessário fazermos tudo para tentarmos ajudar a Guiné-Bissau a se reencontrar. Os dois ministros falavam à margem dos preparativos da Cimeira da SADC, que inicia esta segunda-feira em Gaborone, no Botsuana. Retomam esta terça-feira as reuniões públicas para o reassentamento das comunidades abrangidas pelo projeto de produção de gás em Palma. Foi em março último que o governo mandou suspender a terceira ronda de reuniões públicas, justificando que era necessário alinhar o processo com a legislação moçambicana. 5 meses depois, o executivo deu luz verde às companhias petrolíferas para retomarem as consultas para o projeto de desenvolvimento de gás natural no distrito de Palma, província de Cabo Delgado. Assim, a partir de terça-feira vão realizar-se 4 reuniões públicas, 3 das quais nas comunidades afetadas pelo projeto e uma na sede distrital de Palma. Para esta terceira ronda, os proponentes do projeto, nomeadamente a norte-americana Anadarko Moçambique Área 1 e a italiana N East Africa, vão levar a debate os resultados dos levantamentos realizados até a data, a suspensão dos levantamentos de dados, impactos do reassentamento e direitos às compensações e o plano de reassentamento, incluindo o respectivo orçamento e calendário de implementação. As reuniões públicas retomam 20 dias após o governo e a Anadarko terem assinado um acordo de 180 milhões de dólares para o reassentamento de cerca de 5 mil pessoas da zona onde será desenvolvido o projeto de liquefação de gás natural numa área de 7 mil hectares. A desnutrição crónica poderá reduzir dos atuais 43% para 30% até 2019. A perspectiva é do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, que aponta para a produção de arroz, feijões, legumes, mandioca, criação de aves e gado bovino como prioridades. As perspectivas de redução da desnutrição crónica no país foram apresentadas no encontro convocado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com antigos dirigentes, académicos e o setor privado para debater formas de tornar a agricultura mais produtiva e sustentável. A desnutrição crónica afeta atualmente 43% das crianças dos 0 aos 5 anos e 52% dos moçambicanos. O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar quer reduzir a percentagem de crianças afetadas pelo problema até 30% em 2019. Ainda de acordo com as previsões, o índice de insegurança alimentar vai reduzir dos atuais 24% para 16%. Para o efeito, o setor identificou 15 produtos estratégicos sobre os quais deverão estar viradas as atenções durante o quinquênio. Trata-se da produção de milho, arroz, feijões, mandioca, batata, criação de aves, gado bovino, banana, açúcar,
trigo, gergelim, soja, castanha e algodão. Por outro lado, segundo as perspectivas, a contribuição do setor agrário para o Produto Interno Bruto, PIB, deverá passar dos atuais 24,7% para 27,1% nos próximos 5 anos. Dentro do pelouro, a agricultura continuará a que mais contribui para a riqueza que o país produz. A previsão é a produção agrícola passar dos atuais 20,8% para 21,8%, seguida da produção animal, que vai crescer de 1,9% para 2,8%, e a silvicultura de 2% para 2,5% em termos de contribuição para o PIB. Entretanto, o baixo uso de sementes, fertilizantes, pesticidas e tecnologias modernas prevalecem como principais constrangimentos. Nampula está a registrar crescimento na produção de frango. A atividade está a melhorar a vida de cerca de 200 famílias integradas na cadeia de valor. Neste projeto, as famílias são responsáveis pela criação dos frangos, recebem os pintos e a respectiva ração e, ao fim do ciclo, devolvem à empresa Novos Horizontes e são pagos mediante um formulário de eficiência. Com o gesto, pretende-se mostrar que o setor familiar pode produzir frango com a mesma ou até melhor qualidade que as empresas comerciais. Presente recentemente em Nampula, o governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, visitou esta família produtora de frangos. Vamos trabalhar com a cadeia do valor do frango e nosso sentimento é que são algumas partes que as entidades comerciais fazem melhor do que o setor familiar, outras partes que o setor familiar pode fazer com a mesma qualidade do que as entidades comerciais. Então é esta ligação, esta parceria que estamos a tentar fazer. Então em Novos Horizontes nós temos reprodutores que produzem os ovos fertilizados, chocadeira que choca os pintos de um dia, fábrica de rações que produz as rações e um matador frigorífico que está a processar o frango no fim. São um exemplo do que deve acontecer um pouco por todo o nosso país, em que o combate à pobreza passa pelo crescimento inclusivo, em que as grandes empresas têm que olhar para o emprego, portanto empregar mais gente e também criar oportunidades para a atividade das micro e pequenas empresas. Portanto, a impressão com que nós ficamos é uma boa impressão, é o exemplo do que tem que acontecer. As famílias integradas no projeto consideram que a iniciativa tem estado a surtir efeitos positivos, registrando-se mudanças nas suas vidas. Agora, estou a ganhar 10 mil. Com 10 mil, com 2 pavilhões, consegue apanhar uns 40 mil, 50, 60 de lucro. Sim, no fim, por mês. Construí casa de chapa de zinco, assim estou a fazer blocos de cimento, comprei 2 motorizadas, televisor e muito mais. Antigamente eu carregava bambus na montanha e eu estava a capenar, mas não me rendia nada. Quando eu entrei o programa de criação de frango, a minha vida já está pouco a melhorar. Refere-se que na ocasião as 200 famílias receberam igual número de bidões para o transporte de água para o abeberamento das aves. 100 advogados tiveram processos disciplinares ao longo deste ano por falta de pagamento das suas cotas na Ordem dos Advogados de Moçambique. Outros, ainda em número não especificado, foram penalizados por não honrarem com os serviços para os quais lhes são contratados. A Ordem dos Advogados de Moçambique mostra-se preocupada com a atuação dos seus membros. Com efeito, decorreu sexta-feira em Nampula a palestra cujo tema principal foi a responsabilidade disciplinar do advogado por infração das normas de ética e deontologia profissional. Isaac Chand, presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados, referiu ser importante que o advogado, na sua atuação, observe as normas. Esta palestra é uma plataforma para a divulgação das normas de ética e de deontologia profissional sobre, no meio dos advogados, advogados estagiários, da magistratura judicial, da magistratura do Ministério Público, por forma que todos nós possamos ter presente e conhecer aquilo que é o alcance e o conteúdo das normas. Isaac Chand explicou na ocasião
existirem advogados que não cumprem com as suas obrigações dentro e fora da ordem. A título ilustrativo, Xande apontou a instrução de processos disciplinares a 100 advogados só este ano por falta de pagamento de cotas. Outros ainda, em número não especificado, receberam multas, sanções ou até suspensão por atropelo às normas de ética e deontologia profissional. Há colegas que ficam 6 meses consecutivos sem pagar e, nesses casos, o bastonário tem o poder de suspender preventivamente os colegas nessa situação. E para além da suspensão como tal, a consequência da falta de pagamento de cotas durante 6 meses consecutivos, o advogado é sujeito a um procedimento disciplinar. Estima-se que estejam afiliados na ordem perto de 1.500 advogados. Depois de Nampula, a iniciativa segue para outras províncias que apresentam um número considerado de advogados. O ministro da Cultura e Turismo defende a integração de moçambicanos na gestão do monumento de Mbuzini. Silva Dunduro falava após visitar o lugar histórico na última sexta-feira. O monumento de Mbuzini imortaliza o primeiro presidente de Moçambique independente e 33 membros da sua comitiva que perderam a vida neste lugar no dia 19 de outubro de 1986. O avião que transportava Samora Machel caiu no território sul-africano após ter descolado da Zâmbia em direção ao aeroporto internacional de Maputo. Na sexta-feira, o ministro da Cultura e Turismo foi a Mbuzini para perceber como é gerido este monumento erguido com fundos sul-africanos em 1997. Silva Dunduro ficou a saber que o local histórico é gerido exclusivamente pelos sul-africanos. Interessa-nos percebermos qual é o nível de organização, o nível de gestão e de que forma nós podemos intervir. Mais do que isso, nós estamos agora a discutir junto das autoridades sul-africanas para uma gestão conjunta, para encontrarmos também facilidades de entrada de moçambicanos que queiram cá vir, estar próximo da sua história, uma vez que o museu se encontra aqui na África do Sul. Além deste memorial, o governo sul-africano construiu em 2009 este museu que lembra a trajetória de um homem que marcou a história recente de Moçambique. Aqui estão reunidos objetos de e sobre Samora Machel e dos membros da comitiva. Este comprometimento entre os dois chefes de Estado vai, digamos, consolidar esta perspectiva de uma gestão conjunta, porque quer seja as vítimas do apartheid, quer seja deste ato que não tem desfecho ainda, que não sabemos o que realmente aconteceu, mostra esse comprometimento dos dois povos para o bem comum da região e dos dois países. Este ano, o país assinala a passagem dos 29 anos de desaparecimento físico do homem que, a 25 de junho de 1975, proclamou a independência de Moçambique. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Moçambique registrou uma redução de acidentes de viação no primeiro semestre de 2015, mas os números continuam alarmantes. Dos 1.336 registrados, 739 vítimas morreram nos locais de acidentes. O excesso de velocidade, a má travessia de peões, a condução em estado de embriaguez estão entre as principais causas. Acompanhe a seguir a reportagem conduzida pela jornalista Lucinda Alfândega. As cidades de Maputo e Matola são as que registram o maior índice de acidentes a nível nacional. Já passam das 23 horas de sexta-feira, estamos num dos principais pontos de fiscalização na cidade de Matola. O objetivo é entender como é que os condutores se comportam a esta hora. A operação foi radical e quase nenhum carro passava sem ser interpelado. O controle de nível de álcool e validade da carta de condução foram os principais objetos de investigação da polícia naquela noite. Alguns automobilistas interpelados mostraram que são responsáveis e foram elogiados pelo bom exemplo. Vamos ver o resultado
Está 0,0, não tem álcool, está muito bem. Obrigado. Vamos colocar. Espera aí, está 0,0. Então vamos ver o seu resultado. De fato, não bebeu. Continua assim. Tá bom? Infelizmente, enquanto a noite corria e a operação avançava, não faltaram os maus exemplos da noite. E a polícia não perdoou. Em 9 está sob efeito de álcool. Vai ter uma multa. 0,58. O senhor está embriagado. Ou por outra, está a conduzir no estado de embriaguez. Caso conduzir, irá incorrer a um crime de desobediência. Estou parada dentro do carro, só isso. Tá bom, senta no carro, baixar o álcool. Eu estou, tá por favor, só espero que isso não saia na televisão, porque se sair eu vou-lhes processar. Não é isso. Além de estar embriagado, este condutor não trazia carta de condução, o que custou-lhe uma noite na cadeia. Esse tem que ir preso, não tem hipótese. De noite, as infrações podem ser consideradas mais graves. Mas de dia, também há condutores que não respeitam as regras de trânsito. Excesso de velocidade? Excesso de velocidade, sim. Sim, velocidade. Queria ver. Então, sabe que aqui agora só pode andar a 40 e está a andar a 59? Não sabia. Eu sei que é 60 aqui na cidade. Não estava muito focado em ver os sinais, mas ia chegar onde eu ia. Geralmente os atropelamentos e os choques entre carros têm sido por causa de cruzamento e velocidade. Também temos algumas situações de condução em estado de embriaguez. É verdade, não está quantificado. Se os condutores apressados ou simplesmente irresponsáveis são a principal ameaça para os peões, estes também perdem a oportunidade de atravessar as estradas em segurança, mesmo quando têm diante de si oportunidades totalmente seguras como essas. Onde mais segura para chegar ao destino sem perigo de acidente. Não faça a E é por consequência de comportamentos e infrações, muitas vezes consideradas insignificantes, que acontecem desastres que mudam, no abrir e fechar do olho, a vida de muitas pessoas, incluindo jovens. Diana tem 17 anos. O sorriso de esperança esconde o pesadelo que a deixou tetraplégica em janeiro. A menina foi atropelada e ficou com a coluna completamente quebrada. No bairro da Mafalala, quando há esses festivos, fecham a estrada. Eu estava a andar, o carro chegou e me bateu 2 vezes. Eu caí de frente e de trás. Isso é muito difícil, porque eu parei de estudar, não sento, só fico em casa dentro do quarto. Diri é a irmã mais velha da Diana e é ela que a acompanha as consultas de fisioterapia todos os dias no Hospital Central de Maputo. Ela conta que, apesar de os médicos não acreditarem que a pequena heroína volte a andar, ela está a registrar melhorias. Mas com o tempo a fisioterapia foi mudando. Ela já consegue levantar os braços, só não tem força nos dedos. Ela consegue comer algumas coisas. Tu dás a ela pegar, ela come. Ela bebe água sozinha quando é uma garrafa que ela consegue pegar. Certas coisas, ela está a mudar muito. Uma esperança que é compartilhada por Letícia, de 21 anos, que também foi vítima da falta de atenção de um condutor e agora só pode se deslocar com a ajuda de uma cadeira de rodas. Uma senhora vinha, cortou prioridade de um outro carro. Então aquele carro vai me bater no passeio. Em algum momento o pediatra entrou em choque, mas não, eu disse não, foram momentos que vão ficar marcados, não tem como esquecer. Tudo ter que depender dos outros é muito difícil. Mas o caso da Alda é o exemplo mais triste de que os acidentes de viação destroem por completo a vida de alguém.
A mulher de 51 anos de idade ficou sem uma perna e perdeu o emprego. E para agravar, Alda foi abandonada pelo marido. Destruiu a minha vida mesmo, destruiu-me. Eu tinha apanhado um senhor que ele gostava de mim antes de apanhar acidente, mas agora que já apanhou esse acidente, já me deixou. Hoje sobrevive da generosidade de algumas pessoas, pois não pode fazer muito esforço físico. Um verdadeiro pesadelo para quem tem de sustentar 2 filhos. Estou a pedir ajuda mesmo para as crianças. Já estou a chorar das crianças, pelo menos nas escolas. Talvez amanhã vão me ajudar também. As histórias de Diana, Letícia e Alda são apenas exemplos de muitos moçambicanos que viram seus sonhos roubados nas estradas. Aliás, os registros da polícia revelam uma realidade muito assustadora. 928 pessoas ficaram gravemente feridas em 1.336 acidentes ocorridos no primeiro semestre de 2015. As cidades de Maputo e Matola são as que registraram maior número de acidentes, com 290 e 384 casos, respectivamente. Mas foi nas províncias de Sofala e Maputo onde mais pessoas morreram nas estradas, 119 e 104, respectivamente. Os transportadores de passageiros são os que registraram maior número de acidentes durante o primeiro semestre deste ano. Só em 2014 tivemos mais de 15 acidentes envolvendo os veículos de transporte de passageiros, cuja as consequências cada acidente ou as consequências variavam de 4 a 15 óbitos por cada acidente. Então isso é grave para nós. Saímos agora para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. O convite está lançado para que continue desse lado e acompanhe as próximas notícias que traremos para si. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era o Majangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicama. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Bem-vindos já a mais um programa Debate da Nação. Propomos-nos discutir questões da indústria extrativa. O Mireme tem que fazer ainda mais. A indústria extrativa não é detida apenas pelo Mireme. Quer a palavra, vamos passar a... É mais uma vez próprio de um país em desenvolvimento. 2036, ainda vamos a tempo. É importante sim que nós façamos o enforcement das nossas leis. Como é que os políticos também olham para esta questão? Como é que os cidadãos moçambicanos têm igual acesso à informação para que possam participar nestes empreendimentos? Toda a informação referente ao dinheiro que o governo recebe resultante da atividade mineira, essa informação deve ser publicada.
Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo, não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. E a noite informativa segue com mais informação. Agora, para olharmos para o desporto, mais precisamente para os Jogos Desportivos Escolares e os resultados do segundo dia, a província de Cabo Delgado, que estreou nesta prova com derrotas em quase todas as modalidades em que está presente. Ontem perdeu em futebol, diante da seleção da província de Gaza, por 3-1. O 12º Festival dos Jogos Desportivos Escolares, que decorre na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, cumpriu este domingo o segundo dia da competição, com a realização das partidas em diferentes modalidades inseridas neste movimento esportivo estudantil. Aliás, os jogos realizados este domingo, o destaque vai para a província anfitriã, Cabo Delgado, que perdeu quase todas as partidas, quer em masculino assim como em feminino, numa altura em que as outras províncias participantes desta prova começam a pensar nos próximos jogos do torneio. O jogo não foi tão fácil e tão difícil. A equipa adversária estava forte também, né? Mas nós, enfim, conseguimos a vitória e fico muito feliz. Espero que Sofala consiga ganhar em primeiro lugar. Perdemos hoje, mas isso não quer dizer que todos os jogos vamos perder. Próximos jogos prometemos fazer o nosso máximo. Nós também treinamos bastante e estamos seguros que vamos chegar na final, porque tudo depende de nós, depende da nossa dedicação, da nossa vontade, da nossa determinação de representar bem a nossa província, que é a província de Tete. Os adversários não são tão difíceis. O que falta em nós é trabalho em equipe. Nós estamos a trabalhar muito para que isso aconteça. Confiamos que sim, devemos sair de Cabo Delgado com vitória e amanhã devemos dar gás no jogo. Os jogos estão a decorrer bem, tivemos principalmente para nós da Zambésia basquetebol feminino, tivemos uma vitória, jogamos contra a cidade de Maputo, província, e agora está a decorrer os jogos dos nossos rapazes. O jogo está a ser bom, apesar de termos perdido, mas temos um jogo amanhã, esperamos ganhar. Sim, esperamos ganhar. Agora o masculino está a jogar, espero que eles também ganhem, já que nós não conseguimos ganhar. Espero que seja um bom jogo. Entretanto, depois de orientar ontem a cerimônia da abertura dos Jogos Desportivos Escolares, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, deixou a cidade de Pemba com destino à capital de Botsuana, Gaborone. Os Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano e o da Juventude e Desportos projetam introduzir nas próximas edições dos Jogos Desportivos Escolares a modalidade de ténis. A informação foi revelada por Ana Flávia Zinheira, vice-ministra da Juventude e Desportos. Esta clínica vai ter duração de 3 dias e nós pensamos que vai ser muito positiva, porque vai deixar, para além dos campos que nós fizemos a entrega este ano, vai deixar também aquilo que é o como fazer e saber fazer. No final destes 3 dias, nós teremos a oportunidade de assistir um jogo com as crianças de Cabo Delgado e assim podemos partir tranquilos e dizer que eles vão dar continuidade ao trabalho. É uma aposta, gostaríamos de ver o ténis no próximo Festival Nacional de Jogos Escolares e iremos fazer todo o esforço possível para tentar disseminar todas as outras modalidades e incentivar a prática de mais modalidades nas províncias. O nosso maior desafio é poder ter estes festivais nacionais todos os anos. Não numa perspectiva de festival, mas numa perspectiva de desenvolvimento de desporto, em que
estes eventos não acontecem de 2 em 2 anos, porque quebra, no ano seguinte quebra aquilo que é a dinâmica desportiva. Portanto, mantendo os nacionais do desporto escolar todos os anos, para nós seria fantástico, porque cada vez que as crianças voltassem para a escola, iriam pensar já no campeonato seguinte. Isto automaticamente iria dinamizar o desporto a nível da formação. É uma grande aposta, daqui para frente vamos trabalhar nesse sentido e estou positiva que nós vamos conseguir materializar este desejo. Olhamos agora para as notícias de fora de portas. Milhares de brasileiros saíram hoje à rua para protestar contra a governação de Dilma Rousseff. As manifestações foram convocadas através das redes sociais e tiveram aceitação em várias cidades. Convocada por plataformas de oposição ao governo, como o Movimento Brasil Livre, Revoltados Online e Vem para a Rua, milhares de pessoas marcaram presença este domingo nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, em mais um protesto nacional contra a gestão da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Os protestos representam mais um teste para o governo descredibilizado de Dilma Rousseff, que já entrou para a história como a detentora da pior taxa de popularidade de qualquer ocupante do cargo, desde que começaram a ser feitas as sondagens. Segundo a Datafolha, só 8% dos brasileiros aprovam seu desempenho. Os organizadores do protesto eram unânimes em afirmar que o único objetivo da mobilização é forçar a saída da presidente Dilma Rousseff. A nova onda de manifestações contra o governo começou de forma tímida e foi ganhando força em várias capitais do Brasil. Em Belém, cerca de 1.200 manifestantes deram início aos protestos, de acordo com a estimativa da Polícia Militar. No Rio de Janeiro, manifestantes em cima de carros fizeram discursos contra Dilma, o Partido Trabalhista e os escândalos como a Operação Lava Jato, que já deteve vários governantes e empresários ligados a esquemas de corrupção. Há indicações de que no exterior houve concentrações na Argentina, em Dublin, na Irlanda, em Londres, na Inglaterra, em Miami, Nova York, Seattle, Washington, nos Estados Unidos, em Milão, na Itália, em Sydney, na Austrália e em Toronto, no Canadá. Desde o início do ano, esta é a terceira vez que os protestantes contra a presidente Dilma Rousseff saem à rua. Desta vez, o principal partido da oposição, o Partido Social Democracia Brasileira, liderado por Aécio Neves, convocou os militantes para o protesto em publicidade emitida na televisão. Os destroços do avião que desapareceu perto de Papua, na Indonésia, já foram encontrados. Testemunhas relatam que o avião terá caído contra uma montanha. A bordo seguiam 54 passageiros. O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa pelo ministro dos Transportes indonésio, segundo adiantou a imprensa internacional. Relatos de testemunhas referem que a aeronave terá despenhado contra uma montanha numa região remota da ilha. As autoridades da Indonésia informaram que os destroços foram encontrados por uma povoação que fica na região montanhosa de Bintang, mas ainda não se sabe se houve sobreviventes. A aeronave pertence à companhia Trigana Air Service, um ATR-42, levava 54 pessoas, das quais 44 passageiros adultos, 5 crianças e bebés e igual número de tripulantes. O avião havia saído do aeroporto Sentani, em Jayapura, capital de Papua, com destino a Oxbil. O voo tinha duração prevista de 45 minutos e teria desaparecido 30 minutos depois de decolar. De acordo com a France Press, a Trigana foi colocada na lista negra de companhias da União Europeia desde 2007 devido ao elevado número de incidentes registrados, 14 desde que começou a operar em 1991. O Desportivo de Maputo foi hoje afastado da Taça de Moçambique MCL em futebol pelo Chibute Futebol Clube, após empate sem abertura de contagem. No jogo da primeira mão, os alvinegros perderam por 2-0. O Desportivo de Maputo entrou pressionante e empurrou por completo o Chibute para o seu reduto defensivo durante os 15 minutos iniciais, criando vários lances de golo, mas os avançados erravam sempre no alvo. Esta tendência manteve-se até a passagem da primeira meia hora de jogo e os guerreiros de Chibute limitavam-se em defender e sair em contra-ataques. O tempo corria em desfavor dos alvinegros
que sabiam que deviam marcar 2 golos para empatar a eliminatória. A primeira parte chegou ao fim com a igualdade a 0 a prevalecer. Na segunda parte, as duas equipas voltaram com o mesmo estilo de jogo e a passagem do minuto 57, Nanana, que pulou do banco de suplentes para o retângulo de jogo, viu o seu remate ser devolvido pelo poste. Aos 58 minutos, o Chibuto responde neste lance em que Cedric remata para uma grande defesa do guarda-redes Wilson, do Desportivo Maputo. Na verdade, foi uma partida sem muita história e aos 90 minutos, o árbitro do jogo, Paulo Buch, apitou pela última vez. O Chibuto passa para as meias finais com um agregado de 2-0 e terá pela frente, na próxima eliminatória, a Liga Desportiva de Maputo, que empatou diante do Ferroviário de Quelimane. Eu acho que fomos a melhor equipa em campo, de longe. Claro que o Chibuto vinha com um resultado já positivo de 2-0, claro que veio para controlar o jogo. Mas nós fomos a melhor equipa em campo, porfiámos, jogamos bem na primeira como na segunda parte, não tanto na segunda como na primeira. Tivemos oportunidades de golo suficientes para dar a volta à eliminatória, infelizmente não convertemos. Eu acho que não defendemos o resultado da primeira mão, mas só trazíamos uma vantagem de 2-0 perante este jogo difícil. Já tínhamos jogado com o Desportivo várias vezes, conhecemos que era uma equipa que ia procurar reduzir a vantagem ou por outra, procurar ganhar o jogo. Foi um Chibuto que mais veio para lutar e para segurar a vantagem que teve de 2-0 na primeira mão. A Olímpica e o Clube Ferroviário de Gondola, duas infraestruturas esportivas de Manica, encontram-se bastante degradadas e aparentemente sem um projeto para o seu reaproveitamento. As duas infraestruturas pertencem à empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. A piscina olímpica e o clube ferroviário, duas infraestruturas desportivas inauguradas a 27 de setembro de 1964 e que já foram orgulho do distrito de Gondola, delas apenas restam nomes. Consideradas de alto nível arquitetônico, aqueles monstros desportivos pertencentes aos Caminhos de Ferro de Moçambique estão a cair de podre perante o olhar sereno de todos quando têm a responsabilidade de corrigir a situação. A reportagem da STV deslocou-se há dias ao local e constatou um ambiente desolador. É triste acreditar que a piscina, o empreendimento daquele nível, possa hoje virar um local propício para albergar marginais. A invasão do capim, as águas esverdeadas e o lixo são apenas alguns dos sinais de abandono em que a piscina se encontra. Afonso Gonçalves frequentou aquela piscina durante a sua juventude e lembra que era um local de diversão para pessoas oriundas de outros pontos do país. Vinha pessoas aqui, a piscina estava boa, e vinha pessoas de Chimoio, de Manica, de Sofala, vinha tomar banho aqui, tempo da colônia. Depois da colônia, quando levou o Frelimo também, vinha tomar algumas, até 60 e 70 e tal, já estava estragado já. Começamos a estragar as cadeiras, tinha muitas coisas, começou a estragar. À semelhança da piscina, o Clube Ferroviário de Gondola encontra-se neste momento numa situação de completo abandono. A degradação tomou conta das instalações que estão a desintegrar-se pedaço a pedaço, conforme testemunham estas imagens. O teto, que era a única coisa que mantinha as instalações utilizáveis, apesar da degradação e da sujidade, acaba de desabar, permitindo que as águas das chuvas penetrem no interior. A STV conversou com o presidente do município de Gondola, este que disse que a idilidade não está em altura de reaproveitar aquelas infraestruturas, pedindo a intervenção do governo central. Mais um ano, mais 2 anos, esta piscina não vai servir mais nada. Então a nossa pressão é de que as estruturas centrais possam nos pensar neste sentido. São infraestruturas que custaram muito dinheiro ao Estado. Portanto, se nós tivéssemos um poder econômico ao nível local, já podíamos ter iniciado, mas aquela obra não é para um investimento local. É preciso um grande investimento. Aliás, o governo central, através do Fundo de Promoção Desportiva, reabilitou os campos de futebol, voleibol e de basquetebol, além das bancadas, faltando as instalações onde funciona o clube. Entretanto, a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique diz que já existe um projeto visando a reabilitação da piscina e do Clube Ferroviário de Gondola. A empresa diz ainda que dentro do mesmo pacote já foi reabilitado o pavilhão do Ferro Verde da Beira e o Clube de Moatize, nas províncias de Sofala e Tete. Isto está em projeto.
como vê, já começamos a reabilitar o pavilhão de ferroviário da Beira. Aliás, a empresa começou e é grande e implica um orçamento muito grande, mas que a nossa piscina também já se começou a reabilitar o clube de Matize. E em seguida, vocês vão ver aqui, daqui a bocado, chegar em equipe para mesmo efeito. O que havia acontecido no meio? É por causa das concessões. Esta área da linha de Machipanda, ou área ferroviária, estava com uma companhia chamada CCFB. A CCFB, durante 7 anos, não ligou a infraestrutura. E o CFM andava também com outras preocupações. Agora está ligado. Veja, não é só aqui. Também vai acontecer em Aminga, vai acontecer em Machipanda. Tudo aquilo que são patrimônio dos caminhos de ferro vão ser reabilitados. E desta forma pautamos a informação na noite informativa. Nós marcamos um novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite, e nessa altura teremos mais informação. Desejos de uma noite feliz de domingo e acompanhe o restante da nossa programação.